E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, estou aqui mais uma vez em nossa plantação e hoje para falar aí sobre 9 dúvidas de iniciantes, certo? Então, todos que vão começar na cultura do maracujá, ou quase todos, né? Tem essas dúvidas que eu elaborei aqui que eu vou estar explicando para vocês como podemos solucionar elas. A primeira dúvida é o seguinte: por onde começar? Então, pessoal, essa é uma dúvida das mais frequentes, né? Por onde começar? Você quer iniciar um cultivo de maracujá, mas não sabe para onde ir, né? Qual o primeiro passo? Então, o primeiro passo é saber que você tem ou precisa definir uma área para o seu plantio, tá bom? Essa área precisa ser num solo, pode ser arenoso ou argiloso, mas que esse solo não encharque, porque aí você vai ter prejuízo. Algumas plantas podem morrer, né, por doenças fúngicas, apodrecimento do colo é uma delas. Então, solos que encharcam, você pode descartar aí essa possibilidade. Isso aí se tratando de campo, né? Então, escolhendo uma área onde não tenha esse principal problema, que é encharcamento. Áreas que são muito úmidas, pode atrapalhar aí o desenvolvimento das suas plantas, tá bom? O segundo ponto é você estar escolhendo aí a época certa para plantar, fazer as mudas no tempo certinho, para que essas mudas fiquem prontas no determinado, naquela data definida que você quer levar para o campo. Essa data tem que ser também planejada, porque depois que você plantar o seu maracujá, depois de 4 meses logo virá a florada. Essa florada não pode coincidir com as épocas de chuvas, porque se você tem uma florada em plena época de chuva, né, inverno, tempo chuvoso, você vai perder a sua produção, a sua primeira safra. Tem que se programar certinho para que você plante num solo que seja favorável. Esse solo também, se o plantio for irrigado, tem que ter água, né? Tem que ter irrigação, tem que ter bastante água, tem que se planejar o tempo para você plantar e colher com sucesso, né? Colher com qualidade. Então, o que eu indico é você fazer o seguinte: se programa para que você leve as suas mudas para o campo no fim do inverno, né? Principalmente se for inverno muito rigoroso, muita chuva, então você tem que, chuva ou frio, né? Frio em excesso. Você tem que levar essas mudas para o campo final da época do chuvosa, ou final da época de frio, né? E aí você estava levando essa muda para o campo, ela vai começar a desenvolver já em pleno verão, vai pegar essa florada aí com sol e vai ter uma produção com qualidade, tá bom? Pesquisa de preço, também pesquisa bastante, para que você possa estar iniciando a época que os preços estão mais altos, lá em cima, a época que os preços estão lá embaixo, para que você não possa plantar o seu maracujá e quando você começar a colher uma boa safra, caia justamente aí na época dos preços lá embaixo. Então você já vai fechar a conta no vermelho aí. Então, primeiro ponto, escolhe uma área boa, certo? Segundo, tem que ter irrigação, tem que ter água nessa área e faz uma pesquisa de preços, né? Terceiro, vê a questão do clima para você plantar no tempo certo e colher no tempo certo. E também vê a questão de preços para você definir também quando você vai plantar essa área, tá bom? A partir disso você define aí a quantidade de plantas. Então esse é o segundo ponto. Com quantas plantas eu devo começar, James? Qual uma quantidade ideal assim? O que eu indico, pessoal, para você começar é uma quantidade de pelo menos aí 1.000 plantas. Jameson, mas a minha área é mais pequena, eu não consigo colocar 1.000 plantas. Então comece com menos, tá bom? Essa é a quantidade que eu estipulo que seja uma quantidade boa. Mas se você não pode plantar, tem uma área determinada, definida, menor, pode ser uma área menor, tá bom? Por quê? Se você planta, por exemplo, você planta 100 pés de maracujá, né? Você quer plantar maracujá, você planta 100 pés de maracujá e você tem que comprar um defensivo aí, uma saca de adubo que custa R$ 300, um exemplo, né? Então você já vai fazer um investimento de R$ 3 por planta, fora sem contar com o que você já gastou, né? Eu tô falando só de um defensivo que vai definir um determinado problema. Aí se você tem uma área com 1.000 plantas, você compra esse mesmo defensivo por R$ 300, um litro ou uma saca de um adubo, aí já vai cair para 30 centavos o investimento por planta. Então se torna mais proveitoso, porque aí quando você investe em um defensivo, num adubo, que tem poucas plantas, você vai usar pouco ali. E ali com o tempo pode perder a qualidade, aquele produto pode se vencer. Então aí pode ser que você não tenha um aproveitamento total desse produto. Então acaba saindo um investimento mais caro por planta
acaba no final não compensando tanto, certo? Então às vezes compensa você plantar uma área maior, nesse caso que eu indico 1000 plantas, tá bom? E até por conta aí da quantidade de produção, quando você estiver colhendo, também os resultados virão, né? São proporcionais ao investimento, então vai ser um investimento bom e a lucratividade também vai ser boa, certo? Aí vamos partir para a parte de água, de irrigação, né? O pessoal pergunta bastante: Jamerson, qual a quantidade de água por dia que eu devo colocar no meu pé de maracujá? Pessoal, essa quantidade de água, ela pode variar bastante de região para região e também por conta aí da textura do solo, tá bom? Eu tenho uma regrinha que eu vou passar para vocês, é uma experiência de campo, mas que pode ajudar vocês bastante aí se estão perdidos na irrigação do seu maracujá. Se você leva a muda para o campo, né, fez o plantio bonitinho, fez a irrigação, plantou na cova, de 0 a 30 dias eu indico você colocar até 3 litros de água por dia nessas plantas, tá bom? De 0 a 30 dias, até 3 litros, 4 litros no máximo ali por dia de água para essas plantas. De 30 a 60 dias, você pode mudar aí de 3 a 6 litros. De 60 a 90, você pode colocar até 8 litros de água por dia no seu pé do maracujá, na sua planta. De 90 a 120, você pode colocar até 12 litros de água por dia. Começou aí a fase de frutificação, né? Que a partir dos 120 dias começa muita flor. Nosso maracujá começa a partir dos 60 dias de campo, né? Já começa a soltar flores, mas a maioria dos maracujá por aí começa a florada principal mesmo a partir dos 120 dias. Então você pode estar colocando até de 15 a 20 litros de água por dia nesse pé de maracujá, porque aí começa a fase de frutificação, de florada, né? Então exige mais. Isso levando em consideração que seja em pleno verão, tá pessoal? Se for inverno, claro que você não vai irrigar. Se tiver frio, claro que você não vai irrigar nessa quantidade. Mas se for um solo arenoso, como o nosso aqui, e se for em pleno verão, como está aqui muito quente, pode colocar até 25 litros de água ou mais por planta, tá bom? Mas pega a canetinha e anota aí essas bases, né? Essas irrigações bases, para que você possa estar adequando a irrigação aí do seu plantio. Outra dica que eu dou é o seguinte: não irrigue o seu pé de maracujá para ficar aquela piscina aí em volta da planta, certo? Você vai irrigar o maracujá na cova, enche uma cova d'água, ali está tudo encharcado e você acha que aquilo ali é vantagem. Não é, porque aquilo ali vai lixiviar a adubação que você faz, algum tipo de adubação que tem ali, vai lavar tudo, vai perder. Daqui a pouco a sua planta está com uma deficiência nutricional por excesso de água e pode estar apodrecendo as raízes por conta de muita água, tá bom? Então tudo tem que ter um controle, não pode ficar seco, também não pode ficar encharcado, tá bom, pessoal? Quarta dúvida é o seguinte: posso irrigar com água salobra? Essa é uma pergunta que o pessoal faz muito aí também. Eu já vou dizendo que depende desse tipo de água salobra, né? Porque o pessoal às vezes fala, minha água salobra, mas a dica que eu dou para vocês também é o seguinte: se você conseguir beber essa água, colocar na boca essa água, engolir essa água, então você consegue plantar o maracujá, você consegue cultivar. Agora, se você for aquela água salobra, que é praticamente uma água salgada, o pessoal fala que é salobra, né? Você não consegue nem colocar na boca essa água, então aí não tem como, tá bom? A dica que eu dou é essa aí: coloca água na boca. Se você conseguir beber essa água, é porque é uma água que dá para plantar. E se você planta qualquer outra cultura e tem bons resultados, também é um bom sinal que pode ser que dê certo você plantar o maracujá, tá bom? Mas, na via das dúvidas, faz um teste, planta uma área pequena, para que você veja os resultados, tá bom? Dúvida de número 5: por quanto tempo produz o maracujá? Pessoal, essa dúvida aí também é muito frequente, mas o que eu vou falar para vocês é o seguinte: o que vai definir a longevidade de uma planta é o espaçamento entre elas, tá bom? Quando você planta mais adensado, uma planta pertinho da outra, vai aparecer mais pragas, mais doenças, né? Mais insetos, causando aí ataques sintomas de virose, de fungos, bactérias, que pode se espalhar muito rápido na sua plantação, e aí também as plantas vão definhando mais rápido, acabando aí acaba aqui durando um ciclo muito mais pequeno, tá bom? Mas quando você planta mais espaçoso, você tem um maior controle de fungos, de bactérias, no caso se tiver, de insetos, e a planta vai ser mais saudável e durar por mais tempo. Mas
A vantagem do plantio adensado e a desvantagem do plantio mais espaçoso é o seguinte, que para você plantar mais espaçoso entre uma planta e outra, você precisa de maior área, né? Mais irrigação, mais estrutura, acaba gastando mais. A planta vai produzir mais por planta, mas pode ser que você produza menos por área. Como assim, Jamison? Se você, por exemplo, você pega aí um espaçamento de 4 metros entre uma planta e outra, né? Aí você coloca uma planta, certo? Num espaçamento de 4 metros. E aí você coloca um espaçamento adensado, né? Como o nosso sistema 24K, que consiste em batermos uma meta aí de pelo menos 24 toneladas na primeira safra, com esse espaçamento, que é o espaçamento de 1 metro entre plantas, 2 entre linhas. Então, você coloca 4 plantas nesses mesmos 4 metros, quando você colocou apenas uma, certo? Aí a pergunta que eu faço é o seguinte, é mais fácil você produzir 15 frutos, né? Você indo buscar uma meta aí, que é a meta do sistema 24K, é mais fácil você conseguir 15 frutos por planta nesses 4 metros, ou você conseguir 60 frutos em apenas uma planta. Muito mais difícil você conseguir 60 frutos em apenas uma planta, tá bom, pessoal? Então, por isso que você juntando essas 4 plantas no mesmo espaçamento, onde teria apenas uma, e você buscar pelo menos aí 15 frutos, 10, 15 frutos por planta, você vai ter uma produção muito maior por área do que você plantar 4 metros de uma planta a outra e buscar uma superprodução, mas que ela não cubra ou apenas iguale com esse espaçamento mais adensado, né? E aí o ponto principal é tempo. Tempo é dinheiro, né? Então, quando você planta mais adensado, você consegue produzir menos por planta, mais por área, em menos tempo. Então, você já pode estar eliminando essas plantas e vindo com outra planta nova, aí eliminando as possibilidades, né, de ter mais doenças, proliferar doenças, insetos, fungos na sua plantação. Então, produz por pouco tempo, produz uma quantidade muito boa, elimina, vem com outra plantação. Do que você plantar 4 metros de uma planta para outra, 4 metros de uma planta para outra, passar 2, 3 anos ali para produzir o que iria produzir em apenas 1 ano e meio, tá certo? Então, basicamente, isso aí. A dúvida de número 6 é, quando devo adubar? Quando devo adubar o meu maracujá? Pessoal, existe aí 3 formas de adubações do maracujá. Uma delas é fertirrigação, é a irrigação feita pela água, né? Você manda o adubo direto no sistema, direto para a planta, na água, é absorvido mais rápido e com eficiência. O outro tipo de adubação é a adubação via lanço, onde você joga esse adubo em volta do pé da planta, esperando aí que tenha bons resultados, que essa planta absorva esse adubo e aí venha os resultados. O outro tipo de adubação é a adubação foliar, tá bom? Então a foliar é absorvido muito mais rápido do que pelas raízes, vamos dizer assim, que é uma adubação que é um paliativo, mas é essencial, principalmente para a cultura do maracujá. Usado bastante aí a adubação de micronutrientes, como precisa de uma quantidade bem pequena, então foca aí nos micronutrientes na adubação foliar, tá certo? No caso da fertirrigação, ela pode ser usada todos os dias, se você quiser, se você preferir, usar todos os dias no seu plantio, pode mandar uma quantidade mínima necessária possível para essas plantas, ou uma vez por semana, ou uma vez a cada 15 dias. A adubação via lanço, toda semana ou a cada 15 dias, ou uma vez por mês, porque é uma adubação mais trabalhosa, né? Exige mais mão de obra, por isso que a fertirrigação sai mais barato, né? A mão de obra, o investimento do sistema é mais caro um pouquinho, mas compensa lá na frente, tá certo? Foliar, como já falamos, que pode ser feito semanalmente, a cada 8 dias, repetidamente, para ter um bom resultado, para ter eficiência aí na sua plantação. Digamos, quais os adubos que eu devo usar? Esses adubos estão na planilha de adubação, disponível aqui também no canal. Se você não achar, no vídeo anterior eu falo sobre adubação e deixo o link da planilha. Se vocês não encontrarem, manda mensagem no WhatsApp, que vai aparecer aqui no nosso vídeo, e eu te mando aí o link da planilha, tá certo? Tem uma outra forma de adubação, que é a adubação via lanço, né? Como eu já falei, que você joga no pé da planta, mas essa adubação, quando é no sistema de sequeiro, que é o maracujá plantado sem irrigação, é feita essa adubação apenas quando
vai chover, né? Então, quando a gente percebe ali que está prestes a chover, um dia, dois, já faz essa adubação para que depois da chuva essa adubação seja absorvida pelas plantas. Ou depois, 2, 3 dias depois da chuva, também pode fazer essa adubação. Aí, nesse caso, só é feita a adubação periodicamente, ou seja, quando há chuvas, porque vai haver umidade e também vai haver uma melhor absorção e aproveitamento desse adubo. Se você faz uma adubação sem chuva, no sol, a planta não absorve, você perde o adubo por evaporação e o restante fica ali no solo, a planta aproveitando muito pouco, tá certo? A dúvida número 7 é o seguinte: quanto gasto para plantar maracujá? Aí, pessoal, no vídeo anterior a esse eu postei uma planilha, eu publiquei outra planilha, que é a planilha de gastos, onde você pode estar se planejando de acordo com aquela planilha. Lá estão as médias de gastos, né, para a nossa região aqui, que é a região de Alagoas, mas você pode estar adequando de acordo com a sua região aí. Então, tem uma média de plantas, você vai gastar hoje em torno de uns R$20, 20 e pouco reais por planta, para você deixar o seu sistema todo pronto, do começo ao fim, tá bom? Então, do começo de quando você planta a semente até a colheita, até o fim do ciclo da planta, você vai gastar em torno de 20 a 25 reais por planta, fazendo o investimento aí, variando se você vai pagar mão de obra ou se você vai fazer esse trabalho, esse serviço, tá bom? Então o link vai aparecer no vídeo aqui agora, mas vocês veem o tempo deste vídeo, assiste até o final, depois você volta aqui, clica nesse link para que você possa estar assistindo o vídeo de custos, né, de gastos da plantação do maracujá e lucratividade, tá bom? Onde vender esse fruto, que é a questão aí, é a dúvida de número 8, né? Onde vender esse produto? Então, quando você começar, primeiro de tudo, como eu já falei, lá no ponto principal 1, que diz o seguinte, né? Pesquisa de preços. Então, nessa fase em que você vai fazer uma pesquisa de preço para estar produzindo o seu maracujá, você também já deve estar aí procurando os compradores, procurando possíveis compradores, né? Então, vai até os CEAs, até supermercados, até feiras livres, onde tem os consumidores principais, né? A população, tem aí os comerciantes. Você pode estar fechando acordos para que você possa estar vendendo o seu produto, fazer a pesquisa de preço, fala que você está pensando em produzir maracujá, se aquela determinada pessoa tem interesse no produto, que eu tenho certeza que vai ter, e aí você vai já se organizando, procurando os compradores para quando você começar a colher, você já tem aquelas pessoas ali definidas para entregar o seu produto, tá bom? Ou dependendo do tamanho do seu plantio, você pode vender de porta em porta, vender em feiras livres, ou você pode vender a polpa para a indústria, tá bom? Então, primeiro de tudo, faz essa pesquisa de comércio, procura possíveis compradores para você fechar acordos, para quando você estiver colhendo, você já entregar o seu produto. O que eu aconselho é você plantar o maracujá e quando o seu maracujá estiver na florada, certo? Na florada, você tem 60 dias para começar a colher esse maracujá, você já procura aí os possíveis compradores, fecha a negociação para que você possa vender o seu produto, tá bom? E por último a cultura do maracujá dá dinheiro? Essa é uma das dúvidas mais pesquisadas aí na internet, né? Se o maracujá dá dinheiro. E eu costumo dizer o seguinte, pessoal, que nada dá dinheiro, dá trabalho, né? Então, para quem gosta de trabalhar, o maracujá vai dar dinheiro sim. Então, você vai trabalhar, você vai ter resultados. Faça tudo certinho, siga o passo a passo, certo? Aqui no canal tem várias dicas que vai ajudar você aí na produção do maracujá. Nós temos o curso Como Plantar Maracujá, da semente à colheita, onde você vai aprender tudo da forma que nós trabalhamos. Está disponível tudo em videoaula no nosso curso, tá bom? Então, fazendo tudo certinho, tendo um passo a passo de adubação, de pulverização, de plantio, né, da fundação, escolhendo a variedade, né, para você plantar na sua região, você tem bons resultados, tá bom, pessoal? A cultura do maracujá é muito promissora, dá bastante resultados, agora que tem que ter todos os detalhes, porque é trabalhoso, tudo dá trabalho, e o que dá trabalho dá resultado, se trabalhar. Para quem acompanhou o vídeo até aqui, meu muito obrigado. Se gostou do vídeo, curte e compartilha. Se inscreve no canal se não é inscrito. E quer começar na cultura do maracujá, nós temos o nosso curso Como Plantar Maracujá, da semente à colheita, que pode te ajudar, tá bom? Valeu, pessoal. Fique com Deus e até o próximo vídeo.